Estamos de volta hoje conversando sobre os regimentos internos das casas legislativas e as recentes adaptações para que as atividades pudessem ser realizadas virtualmente. Eu continuo conversando com o Dr. Raimundo Batista, procurador legislativo, secretário parlamentar adjunto da Câmara Municipal de São Paulo, e com o Fábio Almeida, consultor de políticas públicas da Bússola Tec e chefe de gabinete da Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Como a gente fala sempre de regimento interno e não tem outra forma de ser, porque o regimento é aquilo que rege a Casa Legislativa, não é? Trata-se de um documento que é aberto ao público, né? Quer dizer, o público pode ter acesso a tudo que está ali elencado e que é como funciona a Casa Legislativa, né, Raimundo? Exatamente. O regimento interno, como eu disse, né, não é o termo correto, é uma lei, é a lei do parlamento. E como tal, ela é aberta a qualquer cidadão, munícipe, quem quiser ter acesso ao regimento interno. No nosso site existem duas maneiras de se chegar até o texto desse regimento interno. A pessoa pode ir direto em legislação e dentro lá, abrindo a aba legislação, você vai encontrar direto o texto do regimento interno. Ou através da atividade legislativa, que também você vai encontrar lá nessa aba, atividade legislativa, o texto do regimento interno e também da lei orgânica do município. E assim também é na Câmara Federal, né? Quer dizer, o cidadão tem acesso a esse regimento para entender como as coisas funcionam na prática, né? Sem dúvida. Inclusive, eu vou dar o endereço também. Na página da Câmara, você tem uma aba chamada Atividade Legislativa e dentro dela, Legislação, e lá você encontra o próprio regimento da Câmara, o regimento do Senado, a Constituição Federal. Então, quem se interessa aí pelas normas que regem o Legislativo em nível federal, você vai encontrar, tanto na página da Câmara quanto na página do Senado, todos os regimentos associados. E o que às vezes afasta um pouco o cidadão, né, Raimundo, é que o texto ele é um texto legal, então ele é um texto, digamos, mais estéril, né? Assim, não é um texto de tão fácil leitura, e existem em todas as casas legislativas, nas grandes casas legislativas, né, das capitais, também nas assembleias estaduais e nas casas federais, escolas do legislativo onde você tem, que promovem a divulgação de textos que facilitam e outras formas que facilitam o aprendizado do processo legislativo, que não apenas a leitura, né, complementar a leitura dos regimentos. Mas é importante que o cidadão tenha acesso ao regimento interno, porque assim, são todos representantes do povo, né? Sim. E é o cidadão quem confere o que está sendo feito nas casas legislativas e que pode cobrar se foi feito certo ou se foi feito errado. É claro que é sempre tudo feito certo, né? Vocês estão aqui para confirmar isso para a gente, mas é importante que a gente tenha o cidadão também de olho em tudo para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? E eu perguntei justamente sobre essa questão de que o cidadão possa ter acesso ao regimento, porque o cidadão é parte fundamental em todos os eventos que acontecem nas casas legislativas, não é, Fábio? Inclusive as atividades, as audiências públicas, né? E eu queria já perguntar para você como é que isso está acontecendo nesse momento em que não se pode ter aglomeração, né? Quer dizer, porque na forma corriqueira, normal, as pessoas vão até a Casa Legislativa e participam, né, dos eventos. Hoje já não dá para ser assim. Como é que está sendo na prática para vocês aí em Brasília? Está sendo diferente, realmente está sendo diferente. A gente vê, né, na Câmara dos Deputados aqui, chega a ter 30, 40 mil pessoas ao longo de uma semana passando pelas dependências da Câmara para justamente participar do processo legislativo, que é feito da representação popular, assim, além da legislação em si, né, de fazer as leis, tem a representação popular e tem a fiscalização, como você colocou, Elisa. Então, a gente sente muita falta, né, da presença do povo, da presença do cidadão aqui. E como aqui em Brasília, especificamente na Câmara, só está funcionando realmente o plenário, as comissões não estão funcionando, então as audiências públicas não estão acontecendo. Mas existe uma comissão que trata especificamente de ações de combate à pandemia, que faz encontros, reuniões, e que são transmitidas, que assim como o plenário, também são transmitidas pela internet. E as pessoas têm participado
por meio de outras ferramentas, como o e-democracia, os portais onde você pode se manifestar em relação às proposições. Mas é bem diferente, a gente acha que se, infelizmente, essa situação se prolongar, nós vamos precisar de outras soluções, né, outras inovações que atendam à participação popular. Eu acho que esse é um caminho que vai acontecer mais dia menos dia, independentemente de quanto tempo a gente demore para minimizar essa questão da pandemia. Já ao contrário, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né, Raimundo, as comissões estão acontecendo e as audiências públicas também. Como é que está sendo na prática? Exatamente. No início, as reuniões ordinárias das comissões também foram suspensas por um determinado prazo que já se esgotou. E estavam, então, se reunindo apenas as comissões nesse período, como a gente chama aqui, em congresso de comissões, quando da deliberação de projetos urgentes para dar conta a essa crise do coronavírus. Com o esgotamento do prazo, as comissões voltaram a se reunir também presencialmente e virtualmente, com o auxílio virtual. E audiências públicas também têm funcionado dessa forma, virtualmente. E até ontem eu estava levantando dados com o pessoal das comissões e fiquei até surpreso que a participação popular tem aumentado dia a dia. Apesar de não estar podendo vir até a Câmara, mas a participação via virtual está acontecendo. E é interessante porque nós estamos aqui abordando mais como as coisas estão funcionando, São Paulo e Brasília, mas e as câmaras menores, Raimundo? Como é que elas fazem num momento como esse, né? Como é que elas têm feito para se adaptar? Eu imagino que nem todas, nós temos tantas cidades minúsculas nesse país, por esse país afora, nem todas elas têm essa possibilidade. Quais seriam as sugestões de vocês? Eu começo com o Raimundo e depois passo para o Fábio. Dada a nossa condição, né, são mais de 5.000 municípios pelo Brasil, de fato as câmaras menores têm que se adaptar, se inventar. Como eu falo, as câmaras municipais, a quantidade de vereadores, né, tem um mínimo de 9 e o máximo de 55 vereadores. Então, essas câmaras menores, às vezes, até conseguem se reunir presencialmente, garantindo um certo isolamento, né? Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que o Senado, o Fábio conhece bem isso, o Senado tem um braço deles que chamam Interleges, né? E o Interleges, há muito tempo, já vem trabalhando com essa política de modernização das casas legislativas, principalmente de câmaras municipais, que são mais carentes de recursos. E costumam firmar convênios com essas câmaras justamente para garantir uma transferência de tecnologia. Então, acredito que muitas dessas câmaras municipais já estão fazendo uso de alguma plataforma para efeito de votação. Essa é a sua percepção também, Fábio? Exatamente, eu concordo plenamente com o que o Raimundo colocou. Essa solução, o Senado, por meio do Interleges, tem oferecido, ele oferece, por exemplo, para quem não conhece, até mesmo um site, né? Assim, uma estrutura mínima para que a Câmara Municipal de uma pequena cidade tenha um próprio site, possa conseguir digitalizar um pouco dos seus processos. E, nesse momento, está oferecendo, na medida do possível, também suporte para essas votações remotas. Como o Raimundo colocou, pequenas câmaras têm algum nível de possibilidade, às vezes não está tendo nenhum caso na cidade ainda, então pode continuar funcionando regularmente, ou pode fazer um isolamento, ou, por exemplo, a gente, pela Bússola Tech, a gente tem um levantamento que em pouco menos de 200 cidades instalaram sistemas propriamente ditos de deliberação remota nas suas câmaras, ou seja, das 5.500 e poucos municípios que o Brasil tem, a gente tem menos de 200 efetivamente utilizando um sistema. Mas soluções, né, e o brasileiro é extremamente criativo, soluções existem dezenas. Então, você tem cidades que trabalham simplesmente com o WhatsApp. O parlamentar, o vereador que não está conseguindo ir à sua Câmara, ele fica no WhatsApp com outros vereadores que estão ali, manifesta a sua posição, manifesta seu voto pelo WhatsApp e isso vai registrado na ata.
E isso, claro, né, assim, devido à situação da pandemia, não é uma situação admissível, digamos, nos regimentos atuais, não é uma situação admissível para outras condições. Mas você tem situações, por exemplo, que usam o Zoom, simplesmente marcam ali uma reunião de Zoom e fazem as suas votações, ou outras ferramentas, né? Então, cada cidade vai se adaptando conforme sua necessidade e possibilidade a essa nova realidade. Eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui nesse bate-papo tão importante sobre o atual momento que nós estamos vivenciando na nossa sociedade do ponto de vista do funcionamento das casas legislativas. Eu conversei com o Fábio Almeida, consultor de políticas públicas da Bússola Tec, também chefe de gabinete da Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Elis, agradeço e desejo muito sucesso para vocês na Câmara Municipal de São Paulo, nas próximas etapas dessa nova realidade. E obrigada também pelas considerações, Raimundo Batista, procurador legislativo e secretário parlamentar adjunto da Câmara Municipal de São Paulo. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito também o momento para agradecer a participação do Fábio, que muito esclareceu sobre a situação de trabalho nas câmaras pelo Brasil afora. E agradeço também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se ficou com alguma dúvida sobre este tema, mande uma mensagem, entre em contato com a Procuradoria da Câmara. Os endereços eletrônicos são os seguintes: celeg@saopaulo.sp.leg.br e procuradoria@saopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.